Meus queridos irmãos e irmãs na fé, pela graça e bondade do nosso Deus, que sempre generoso no amor, prepara para nós caminhos de bênçãos e graças, nós iniciamos um novo mês. O mês de fevereiro, que já se inicia consagrado pelo caminho da luz, onde hoje, nesse dia 2, a igreja nos convida por essa liturgia, ao celebrarmos a apresentação do menino Jesus no templo, a nos voltarmos, remeter-nos ao caminho do Natal. Há exatamente 40 dias celebrávamos o Natal do Senhor. E celebrando a festa da luz, a qual Cristo, o sol de justiça, luz do alto céu que nos visita, nos deixarmos também por Ele iluminar. Por isso hoje, nesta festa, chamada também de Festa das Luzes, e diante da devoção popular e dos diversos títulos dados à Virgem Maria, celebramos também Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz, e todos estes títulos, todas essas motivações, vêm justamente para nos recordar, somos filhos da luz. Por Ele somos iluminados, para por Ele e com Ele também sermos luz no mundo. No dia do nosso batismo, os nossos padrinhos, ao receberem uma vela, acenderam na chama do círio pascal e, aproximando-se do seu afilhado, se aproximando de nós, assim o disse: receba a luz de Cristo. E o sacerdote, ao concluir o rito da luz, disse para cada um de nós, ainda criança, mas para algo repercutindo assim em toda a nossa vida: fomos iluminados pelo Cristo, para por Ele sermos luz no mundo. Por isso que hoje nós iniciamos a nossa liturgia com a bênção das velas, aonde acendendo as nossas velas, que foram assim abençoadas, nós também fomos iluminados. E assim, irmãos e irmãs, precisamos cercar de cuidado para que a chama da fé, para que esta luz brilhe sobre nós e jamais possa se apagar. Embora apagamos as velas que vamos levar para casa, para o nosso momento de espiritualidade, a nossa intimidade com Deus, nós não podemos deixar que esta luz maior que é o Cristo se apague dentro de nós. E se por acaso no caminho da vida perdermos a nossa fé e a referência e a nossa chama da fé começar a apagar, que nós possamos sempre lembrar Ele, a luz maior, estará sempre brilhando diante de nós para nos recordar o caminho e assim podermos voltar e regressar a este lugar que o Pai tem preparado para nós. Pois o Cristo também nos ilumina como um grande farol, apresentando-se diante de nós, nos mostrando o caminho que devemos trilhar para todos um dia chegarmos à glória do céu. E Ele vem diante desta luz como a promessa do Pai, para que ao tirar o mundo do caminho das trevas, nos tire também do caminho da morte. A segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, ela vai recordar justamente este caminho. O Cristo Jesus, a promessa do Pai, Ele vem na experiência da nossa carne, na experiência do nosso sangue, na nossa condição humana, menos do pecado, justamente para destruir com a sua morte o caminho da morte, para destruir o caminho do diabo e nos libertar da morte. Por isso, pela luz de Cristo, somos chamados à vida. E a própria palavra de Deus nos recorda, diante de nós temos dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte. E a própria palavra nos diz: escolhe, pois, a vida. E escolher a vida é tirar de nós, por esta luz que nos ilumina em Cristo Jesus, tudo aquilo que nos escraviza. O pecado é o preço que nós vamos vivendo e pagando na morte. A morte é a paga do pecado. O pecado, como nossa escravidão, nos afasta desta luz. Mas nós somos livres para escolher o caminho que em Cristo nós queremos trilhar. Mas não podemos tirar de nós essa certeza. Por Ele próprio, aquele que sofreu por nós, tendo sido tentado, Ele vem para nos socorrer. Ouvimos hoje o capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, que recorda justamente no cumprir da tradição, da lei, da fé, quando Maria e José vão a Jerusalém levar o menino Jesus ao templo. Maria e José vinham da tradição judaica e diante da vivência espiritual cumprem aquele ritual para se cumprir a lei do Senhor, mas também, como a própria lei diz, consagrar o menino Deus, consagrar o filho primogênito do sexo masculino a Deus, a entrega a Deus, como todos nós somos consagrados, como todos nós somos entregues ao cuidado do Senhor.
E ali diante deste gesto, aquele a qual o Espírito do Senhor tinha sido concedido, Simeão, que já de idade avançada, acolheu pelo Espírito a certeza no coração de que não morreria, é a promessa de Deus para ele, não morreria sem ver a salvação, sem ver o Messias que vinha da parte do Senhor. Nós temos a alegria, irmãos e irmãs, de podermos ver, ouvir, nossos sentidos experimentarem a salvação que vem do nosso Deus. Nós temos a mesma alegria de Simeão, de poder ver diante de nós o nosso Salvador, aquele que na cruz deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ver, contemplar a salvação do Senhor deve nos levar a ter o desejo do céu, porque o Senhor não nos fez para as trevas, o Senhor não nos fez para a condenação eterna, o Senhor não nos fez para a morte, Ele nos fez para a vida, Ele nos fez para a eternidade junto dEle, e por isso somos chamados a ser filhos da luz. E Simeão acolhe a promessa de Deus, e levado pelo Espírito ao templo, pode contemplar a salvação. E dele vem esta palavra: deixai agora vosso servo ir em paz, porque como prometestes, meus olhos viram a vossa salvação. Para Maria e José, a profecia. Simeão traz uma palavra sobre o Cristo Jesus. É bonita a didática que a igreja nos leva a experimentar no tempo do Natal. Nas diversas manifestações, reconhecemos quem é o Cristo. Nos pastores que foram à gruta adorá-lo, dos magos que, guiados pela estrela, foram até a criança para entregar os seus presentes. Celebramos no batismo o próprio céu que se abre, a voz do Pai que manifesta: este é meu Filho amado. E hoje, Simeão é esta voz que também manifesta quem é aquela criança. Manifestando a alegria de poder ver o menino Deus, ele diz: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimentos para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. A partir dele serão revelados os pensamentos de muitos corações. E de fato, Cristo é a luz da verdade. Para muitos ele é reerguimento, para aquele que ouve a sua palavra, para aquele que vive esta verdade que está nele, ele é alegria. É causa de reerguimento, porque ele nos regue quando estamos caídos, mas também nos ergue para a glória do céu. Mas para aqueles que não ouvem a sua palavra, para aqueles que não se deixam iluminar e conduzir, ele é causa de queda. Cristo veio para salvar a todos, mas a salvação, meus irmãos e minhas irmãs, vai à nossa adesão diante dele. Para aqueles que o negam, negam a fé, para aqueles que não abraçam este caminho, preferem as trevas, ele é causa de queda, porque já experimentam a própria condenação. E a partir dele, que é este caminho da verdade, a contradição diante daquilo que se vive até mesmo pela fé. Por isso, São Lucas ele vai recordar essa palavra diante de Simeão, que diz que diante do Cristo, a luz da verdade, os pensamentos de todos os corações serão revelados. E aí nós temos então, diante de nós, a oportunidade de sempre escolhermos. Queremos escolher a vida, caminhar sobre esta luz, ou ainda vamos insistir no caminho do erro, no caminho das trevas? Não podemos nos escravizar pelas trevas, não podemos nos deixar escravizar pelo pecado, porque assim estaremos longe de Deus. Por isso é preciso se iluminar. E fazendo deste caminho de ser iluminado pelo Cristo, também sermos luz no mundo. Ele é a luz maior, mas fomos iluminados e enviados para ser luz. E precisamos difundir essa luz, precisamos espalhar essa luz no mundo que ainda insiste em caminhar nas trevas, de corações fechados em si mesmo e nas suas próprias verdades, que não se deixam guiar e conduzir por essa luz. Vocês já pararam para observar o quanto que com muita facilidade nós comunicamos mais o caminho do pecado, das trevas, do que o da luz? Nós anunciamos, comunicamos muito mais aquilo que é mal do que aquilo que é bom, do que aquilo que edifica. Quantas vezes nós espalhamos com facilidade as inverdades, mas não espalhamos também a verdade que vem pela luz de Cristo. Iluminados por Ele, repito, vivemos e devemos viver pela verdade, para ser luz também no mundo. E por isso aproveito a oportunidade desta palavra para também partilhar um pouquinho do caminho da nossa própria experiência, onde somos chamados a dar testemunho da luz. Certamente todos viram os alvoroços aí dos últimos dias, né? Tirei uma semana para descansar um pouquinho,
do necessário caminho do cuidado de si para cuidar do outro. E lá onde estava, na quinta-feira, recebi um comunicado. Padre, tem 2 pessoas aqui que dizendo estar em nome da arquidiocese. Meus irmãos, a igreja é muito lúcida. A igreja ela é muito transparente e fiel no caminho que lhe foi confiado. E diante da lucidez da própria igreja, ela tem clareza diante daquilo que ela realiza. Então, o primeiro papel, primeira atitude é a verificação. De lá onde estava, a verificação na forania, com os demais sacerdotes das nossas paróquias, na nossa região episcopal, na nossa arquidiocese. E, por fim, às 10 horas da noite, com o próprio arcebispo, diretamente conversando com Dom Valmor. E aí coloquei aquele áudio comunicando, não há representatividade em nome da arquidiocese. Direito de evangelizar, como todos nós somos cristãos e devemos anunciar a palavra de Deus, nós o temos. Mas não podemos fazer qualquer coisa em nome do outro. Eu não posso dizer em nome de ninguém, eu falo em meu nome. Falo em nome da igreja, mas diante daquilo que me é confiado. Ninguém pode usar o nome do outro para poder falar. E é uma das coisas, abrindo um pequeno parênteses, que eu detesto. Detesto que dizem se o padre falou. Se o padre falou, ele falou, mas ele mesmo falou. Não venham dizer que eu falei, né? E aí as coisas tomam uma proporção e se espalham com tanta facilidade que parece até uma ironia, né? Eu que não gosto muito de redes sociais, não gosto muito de exposição, comecei a receber o meu próprio áudio de tantos lugares, e aí recebi de alguns amigos lá no Espírito Santo dizendo assim, essa voz é sua, não é verdade? E aí se espalha muito facilmente. E aí coloquei, diante do esclarecimento da própria igreja, que não era uma manifestação da própria igreja. E aí como que as coisas são? Quando nós estamos longe da luz, somos sujeitos ao caminho das trevas. Aquilo que era para nos esclarecer, aquilo que era para nos formar, se torna caminho contrário. E foi o que virou. O que aconteceu? De um esclarecimento, de uma orientação, se voltam contra o próprio padre. E aí a gente vai vendo manifestações contrárias àquilo que vem daquilo que é verdadeiro e correto. Quantas manifestações de áudios até mesmo que recebi, não diretamente a mim, porque às vezes nas trevas a gente é covarde, a gente não se mostra, né? Mas de terceiros encaminhando, de pessoas dizendo, o padre está louco, olha se ele pode falar isso. Eu queria até saber quem que falou para chamar, vamos junto para o manicômio, porque você que deve estar louco ao dizer daquilo que você não sabe, né? A gente não fala daquilo que a gente não sabe, a gente não fala daquilo que não é nosso, a gente se pauta na verdade. Ah, mas o padre tem que lançar uma nota esclarecendo, pedindo desculpa e mandando o povo acolher. Tem não. Afinal, uns disseram assim, o padre já acolheu eles para conversar? Cheguei sexta de madrugada. A primeira coisa que fiz ao amanhecer foi receber os dois. De onde vocês vêm? Em nome de quem? Ah, estamos em nome do arcebispo e da arquidiocese. Abri o celular e falei, olha, o arcebispo está dizendo aqui que não. E essa é a posição da arquidiocese. E aí, então, foram recebidos, foi esclarecido o caminho, que não estava em nome da igreja. E aí, é dizendo que a gente tem que se retratar, né? A gente tem que pensar, porque às vezes a gente prefere, repito, o caminho das trevas do que o caminho da luz. E somos chamados à luz da verdade. Somos chamados à luz do próprio Cristo. E alguns ainda disseram assim com muita audácia, né? E tem que espalhar também essa retratação para todo mundo, porque ele tem que se desculpar. Ora, meus irmãos, a sua casa é sua, você recebe quem você quer. O esclarecimento é que não é em nome da igreja, porque se acontece algo, foi a igreja, não é? Porque somos covardes em culpar o outro, mas não de assumir o que é nosso. Então, por que eu estou citando isso à luz desta palavra? Porque a gente tem a oportunidade de todos os dias escolher o caminho do bem. A gente tem a oportunidade de todos os dias escolher o caminho da verdade. E às vezes a gente insiste nas trevas. Muitas vezes a gente insiste em querer apagar a luz de Cristo em nosso coração para nos deixar conduzir pelo mundo, pelas nossas vaidades. Peçamos a Deus que Ele nos ilumine. Peçamos ao Senhor que a sua graça não nos falte, para que a gente não se venda pelas inverdades do mundo, mas que, iluminados por Ele, tenhamos a clareza da fé e, pautados na verdade, sejamos conduzidos por essa luz, a graça da luz eterna, a eternidade que Deus tem preparado para todos nós. Que o Cristo te ilumine, te fortaleça e sustente ao longo desses dias. Amém.